Nós estamos numa enchente que deve bater a enchente de 41, que foi uma enchente que marcou época. Só que nós estamos sob circunstâncias muito agravadas. Já calculamos que mais de 700 escolas foram atingidas. Dessas, mais de 400 foram danificadas de algum nível, desde totalmente destruídas até pequenos reparos que são necessários. O local de trabalho também foi destruído, serviços básicos da população, a creche, o hospital, o transporte, a escola, o posto de saúde. Então, quer dizer, nós temos um cenário de guerra mesmo, de terra arrasada no Rio Grande do Sul. Como a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, a alternativa é tentar sair daqui, só. Estava no último andar da minha filha lá e vi a morte na frente. Então agora eu estou só pedindo a Deus que eu vá novamente conseguir, né? Um outro lar para poder viver, né? O que aconteceu no sul foi uma condição de chuva extrema, né? Ela foi provocada por uma condição meteorológica muito específica lá, que tem a ver com o calor que está acontecendo no resto do Brasil, uma frente fria que avançou sobre a região, ela estacionou em cima do Rio Grande do Sul e um volume inédito de chuva acabou caindo na região. Locais ali em que em uma semana, 10 dias, choveu mais do que era previsto para chover em metade do ano. Obviamente que os rios transbordam, as bacias não aguentam suportar esse volume de água, essa água acaba chegando nos centros urbanos, nas habitações, as pessoas têm que sair das suas casas. Uma cena de filme, surreal, algo que não tem como acreditar. Eu acho que nem nos meus piores sonhos eu conseguiria imaginar. Não tem como descrever. E é uma coisa muito impressionante para mim e para qualquer jornalista do Rio Grande do Sul. A gente não esperava, como categoria, ter que enfrentar um desastre desse tamanho que ele demandasse tanta atenção e fizesse com que a gente tivesse uma pauta só por tanto tempo. A gente vem reparando a cada novidade que chega, a cada notícia do tamanho dos desastres, do tamanho dos problemas logísticos, que isso não vai ser um assunto que vai se encerrar quando a água for embora no fim do mês. Vai ser um assunto de meses e anos. É muito marcante e muito impressionante, estarrecedor as cenas que a gente tem visto, que a gente tem fotografado, enfim, a cobertura que a gente tem feito, porque a extensão dos danos é muito grande, o volume das águas, são cenas assim que eu nunca imaginava que eu poderia ver. Já participei de algumas outras coberturas difíceis, como Brumadinho, por exemplo, mas eu nunca tinha visto nada parecido com isso daqui. Mas Deus o livre, né? Olha o pessoal ali com gado dentro da pastagem ali, porque o pasto que eles iam tirar, né, para o gado comer. Agora eles têm que deixar o bicho ali em cima e não se sabe se vai subir mais, o que vai acontecer com esses animais ali. Daqui a pouquinho vão morrer, né, afogados, e aí? Meu Deus do céu, levanta, levanta, levanta. É muito triste ver as nossas coisas, né, destruídas, água levada. A gente teve que sair correndo porque ou a gente saía ou tinha um risco de morte, né? Eu precisei deixar meu apartamento na segunda-feira, logo que fechou uma semana da apuração. Deu um problema na casa de bombas que fica próximo ao meu bairro e a água começou a subir mais rápido do que esperado. Então, em poucas horas, a água que estava na metade da rua já estava entrando no meu prédio. Saí com água pelos joelhos na rua, entrei num caminhão
E eu fui até a casa de um amigo que me ofereceu o pouso, que é aqui onde eu estou agora, no bairro Jardim Botânico. Vários amigos meus me ofereceram algum tipo de ajuda, só que todos destacavam: a gente tô sem água em casa, porque o abastecimento chegou a ser interrompido para 85% da cidade. A cidade colapsou não foi por causa do clima. Porto Alegre podia estar preservado disso. Foi por causa da força que os gestores fizeram, né, num negacionismo que já é conhecido no Brasil, né, que não acredita nem na ciência, que não acredita na responsabilidade, nas estruturas públicas e no trabalho. Na medida em que a água vai baixando, nós vamos limpando. Quantas dessas residências serão reaproveitadas, eu não posso te responder. Não pode deixar chegar muito no canto aqui. É que tem hora, né? Viu? Aham. Ai, meu Deus. O Rio Grande do Sul é um caso exemplar de clima extremo que está mudando. Os avisos foram todos dados. E 2023 terminou com o Rio Grande do Sul em estado de alerta por alagamentos. Nós tivemos uma cheia muito grande, mais de 50 pessoas morreram no final de 2023, exatamente no Rio Grande do Sul, e agora a catástrofe maior que a gente está vendo. Você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras, né, pautas e agendas. A gente entra aqui no governo, no estado, estava sem conseguir pagar salário, estava sem conseguir pagar hospitais, estava sem conseguir pagar os municípios, né? A agenda que se impunha ao estado aqui era especialmente aquela vinculada a restabelecimento da capacidade fiscal do estado para poder trabalhar nas pautas básicas. Alertas que estejam sendo feitos são ouvidos, mas se deparam com uma situação agora absurdamente crítica que naturalmente vai dar para eles um outro grau de importância. Eu tô com um neném de 4 meses agora, né? Nasceu, ela tava na barriga da minha mulher, nas outras 2 enchentes tava na barriga da minha mulher. E daí nessa aqui ela já tava agora com 4 meses, né? Já passou por 3 enchentes, coitadinho, com 4 mesinhos. Hoje seria o momento, talvez, que a gente tivesse que fazer o maior esforço pró meio ambiente, não de marketing, de fachada, de sustentabilidade de marqueteira, mas de ações verdadeiras para a gente manter a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida dos outros seres, né? E isso tudo, em vez de ser apoiado, né, por um plano, por uma visão maior que queira engrandecer o futuro das pessoas, está sendo dizimado. Nós estamos fazendo exatamente o que um cretino faria, né? A pessoa que não tem nenhuma condição de reflexão e raciocínio faria isso. A porta da casa, chave, os livros da minha irmã. Ai, alguma coisa dá para salvar. Tô tentando entrar na minha casa pela primeira vez depois de tudo que aconteceu para ver a situação. Ver se baixou bastante água, a gente precisa fazer limpeza, né, das coisas para poder tentar retornar à vida, né. A gente está nesse momento no lugar que não deveríamos estar, né, que é o lugar de você cuidar do prejuízo que já aconteceu, é a tragédia, é o colapso total de todas as coisas. É quando a gente começa a contar corpos, é quando a gente começa a ter números de desaparecidos, só cenários negativos. O sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, com certeza, é a melhor estrutura de proteção de cidades do Brasil. Se o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre tivesse recebido manutenção e operação adequados, nós teríamos pelo menos a cidade de Porto Alegre fora do caos que está implantado no Rio Grande, porque a situação de fato é devastadora, é uma situação, né, de aniquilamento do Estado. Um ano antes, menos 8 meses antes, tem um aviso. Nós tivemos uma enchente que foi destrutiva em setembro. O que fizeram? Nada. Teriam que ter feito a manutenção dos diques, dizer, opa, pode vir outra, né?
O sistema de proteção de cheias de Porto Alegre é da década de 70. Nós estamos em 2024, ele foi testado mesmo agora, né? E ele precisa ser revisitado na sua totalidade. Eles estão propagandeando que o sistema tem que passar por modernização, que o sistema tem que ser automatizado. Se eles cuidassem das estruturas do jeito que eles cuidaram até agora, do que adiantaria modernizar? Tanto é que, nas palavras do atual prefeito, a cidade, na minha cabeça, não precisa mais do Muro da Mauá. Houve uma desassociação da cidade com o rio através desse muro, não é? Então, eu acho que o muro, na nossa avaliação, ele não deve continuar. A situação é clara, cuidados básicos. Isso não é nem investimento, gente. É manutenção que não tem um custo tão significativo, mas os últimos governos abandonaram e começaram a promover o verdadeiro desmonte da estrutura. É muito marcante isso de ir em algum lugar que a gente costuma ir para descansar, costuma ir para se divertir, e perceber que aquele lugar ou virou uma rota de fuga, ou virou um ponto de resgate, ou virou quase uma cidade fantasma. A gente ouviu um depoimento bastante impressionante do prefeito de Roca Salles. Roca Salles é uma dessas cidades no Vale do Taquari. E ele nos falou uma frase que é muito marcante. Ele disse: o rio quer passar, o rio quer seguir por aqui, a gente está no caminho dele, não tem o que fazer. A gente precisa mudar, não adianta querer mudar o curso do rio. Nós estamos debaixo d'água por imperícia e irresponsabilidade dos governantes. Nós vemos cidades agora mesmo no Rio Grande do Sul que elas foram simplesmente varridas do mapa. Não há mais nada, não sobrou nada na cidade. Como que você adapta uma cidade a uma violência dessa que aconteceu? Talvez não tenha como. Mudança em leis, elas também influenciam em tudo isso que nós estamos vendo. Nenhum decreto, nenhuma legislação vai fazer chover menos. Não é disso que se trata. Se trata de você tornar mais forte, mais resistente, mais resiliente aquele local que vai receber o impacto do evento extremo. O município que foi destruído inteiro, que é o município de Mussum, casualmente foi o município que mais desmatou no ano passado. E ele foi destruído em setembro e agora de novo. Então, a gente entende claramente que existe uma política de destruição ambiental, aquela coisa da porteira no Brasil, né, deixar passar a boiada, aconteceu no Rio Grande do Sul. Esse governo é o segundo governo, ele foi reeleito. Ele destruiu a lei ambiental em 480 pontos, destruiu sem conversar com a população. Eu não tenho dúvida nenhuma que o mundo vive mudanças climáticas, mas também é verdade que temos aí uma série de políticas públicas que provam que o governo tem preocupação com a área ambiental e tem trabalhado para mitigar as mudanças climáticas. Alguém querer resumir o evento catastrófico que está acontecendo no Rio Grande do Sul por ações ocorridas no território do Rio Grande do Sul, me parece que é um pouco anticientífico. É um momento de frustração que a gente vive. Uma coisa é discutir, a minha opinião. Outra coisa é ver acontecer tudo aquilo que a gente falou. O que nós estamos vendo é um festival de surpresas. Pessoas batendo cabeça, as autoridades, né, sem saber o que fazer, porque sequer esperavam que isso poderia acontecer. Muitos alertas se revelam agora especialmente relevantes. Muitos alertas foram feitos e não se consumaram. Olhar atento do gestor é tudo que não teve. Está muito influenciado pelo negacionismo, de não acreditar no aquecimento, na mudança climática, né, por menosprezar as estruturas que já receberam prioridade de investimento, né, de gestões passadas, independente de partido. Há que se elogiar, né, o esforço heróico dos bombeiros tentando fazer alguma coisa. O problema é que não está mais, né, ao alcance deles fazer o que eles tentaram fazer por causa da força e da pressão da água. Mas quem não quer estudar e ler
Basta abrir a porta de casa, a janela, ligar no noticiário e vai ver acontecendo. Porque agora mudança climática não é mais um artigo escrito, ele agora é uma vida acontecendo. A adaptação ela tem um limite, mas o que nós estamos fazendo não é explorar o limite da adaptação. Nós estamos empurrando a linha do que é adaptável para mais longe de nós, porque nós estamos forçando a mão para cima da natureza. Quando baixarem os rios, eles voltarem ao normal, vai ter que ser reconstruído aquilo que dá para ser reconstruído. A ótica da reconstrução ela precisa ser diferente, porque as obras de engenharia têm que agora considerar que essa circunstância que está sendo vivida lá pode acontecer de novo, em menor escala, em maior escala, mas a engenharia colocada na reconstrução do Rio Grande do Sul, ela tem que considerar um cenário muito mais extremo do que aqueles com que a gente está acostumado.